Requerimento número 32/2014. Solicita informações a respeito da elaboração de um projeto de lei criando o governo de transição. Excelentíssimo senhor presidente, considerando que a transição de governo é o processo institucionalizado que importa na passagem do comando político de um mandatário para o outro com o objetivo de assegurar a este o recebimento de informações e dados para a implementação de seu programa de governo, inteirando-se do funcionamento dos órgãos e entidades que compõem a administração pública local. Considerando que a equipe formada para a transição de governo irá garantir a continuidade da atividade administrativa, bem como dos serviços públicos, além de garantir a preservação do interesse público, a prestação de contas e a transparência da gestão pública. Considerando que a criação de uma equipe de transição poderá possibilitar o acesso do novo prefeito, juntamente com seus novos secretários, às secretarias, já a partir do primeiro dia útil após a eleição, podendo, assim, tomar ciência do andamento do trabalho, bem como das contas públicas, receitas, despesas e compromissos futuros. Considerando que o objetivo é evitar que o novo chefe do Executivo perca tempo adaptando-se à administração do primeiro ano de mandato, requeremos os termos regimentais, ouvido o plenário. Seja oficiado, excelentíssimo senhor, Dr. Francisco Carlos Moreira dos Santos, prefeito municipal de Guaratinguetá, solicitando-lhe que providencie o envio a esta casa de informações a respeito da elaboração de um projeto de lei criando o governo de transição. Este requerimento demonstra a preocupação para que Guaratinguetá tenha uma estrutura desenvolvida para os nossos munícipes. Solicitamos ainda o envio de cópia do presente requerimento ao excelentíssimo senhor Carlos Alexandre Barbosa Vasconcelos, secretário municipal da administração, aos ilustríssimos senhores Marco Antônio Baracho dos Santos, jornalista da Rádio Monumental, Januário Marconde Sanini, jornalista da Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá, Francisco Sanini Filho, jornalista da Sociedade Rádio Clube de Guaratinguetá, Orville Bicalho Teixeira, jornalista da Rádio Metropolitana, Neuza Cipoli, jornalista da Rádio Piratininga, José Roberto Faria Couto, jornalista da Rádio Piratininga, Ana Lúcia Camargo Veloso Andrade, diretora do Jornal Notícias, e Éder Bilota, editor proprietário do Jornal Atos. Recinto plenário, vereador João Mó, de março de 2014, Marcos Soliva, vereador, João Pita Canetieri, vereador. Está em discussão o requerimento número 32/2014, do nobre vereador Marcos Soliva. Com a palavra, o autor da propositura. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, o nobre vereador. Boa noite aos presentes. Boa noite a Ângela Luz, que está sempre presente às nossas sessões de Câmara, ao amigo Lima Fernandes, grande radialista, jornalista, prestigiando a nossa sessão, Beto Couto, transmissor oficial aí faz as transmissões das nossas sessões de Câmara. Boa noite aos internautas, boa noite aos rádio-ouvintes, boa noite a todos os presentes, aos colegas que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar. O motivo desse meu requerimento, que já deveria até ser um projeto de lei, uma lei municipal, em que determinasse o início do processo de transição no dia seguinte após a eleição. O objetivo desse projeto, desse requerimento, é dar um fim a todos aqueles últimos mandatos que se sucederam, que a gente vem acompanhando ao longo desses últimos anos. Cada prefeito que assume criticando o estado em que foi deixada a prefeitura, o estado em que foi deixado o patrimônio público, as condições financeiras, e o prefeito acaba alegando que, ao assumir a prefeitura, ele levou um susto quando viu a situação precária em que passa a prefeitura.
O objetivo disso é para que o novo governo, quando começar, ele já comece no dia seguinte, após a eleição, um processo de trabalho em conjunto, em que o novo prefeito comece a tomar pé da situação em que está o município, a situação interna do patrimônio público, para que no dia 1º de janeiro, o novo prefeito assuma já sabendo a real situação do município. E não aconteça o que vem acontecendo normalmente, quando o prefeito assume, ele vai tomar pé da situação, demora 2, 3 meses para começar a colocar a máquina em funcionamento. Então é como uma locomotiva, ela não pode parar na estação e ficar parada para depois começar a andar novamente, vagarosamente ela começa a se locomover até adquirir a velocidade. Ela já passou aí 2, 3 quilômetros, ou no caso de uma prefeitura, 2, 3 meses. É o caso de uma competição de atletismo, quando tem o revezamento, que é o 4 por 100, 4 por 200, aonde aquele que está passando o bastão, ele ainda está correndo, mas já está diminuindo a velocidade e passando o bastão porque ele começou a correr. Então, isso é importante, essa existência de um processo de transição no nosso município, que isso já existe em outros municípios, inclusive. Isso é salutar para o nosso município. Isso demonstra a evolução na administração pública, o desenvolvimento na administração pública e o bem-querer do cidadão, da população, trabalhar em prol da população, para que a gente não perca o ritmo do desenvolvimento, o ritmo dos trabalhos que são feitos pelo prefeito que está saindo. E não é nenhum plano que, vamos dizer, a eleição não é esse ano, então não sabemos nem quem será o próximo prefeito, se será uma reeleição ou se não será uma reeleição, mas o importante é que se defina de uma forma legal, que exista um processo de transição entre governos, que o prefeito e seus secretários passem para o novo prefeito e os novos secretários, como é que está andando as secretarias. Isso é um processo normal que acontece em algumas cidades já que estão bem desenvolvidas nesse processo, e não existe, neste caso, nenhuma rixa política, existe sim o interesse de se proteger o patrimônio público, de se trabalhar em prol do cidadão, em prol de uma cidade melhor. Então, esse é o fator principal desse meu requerimento, no qual eu peço apoio aos colegas, para que seja encaminhado ao nosso Poder Executivo, para que isso possa se transformar num projeto de lei, e que isso passe a vigorar, não só para essa legislatura, não só para essa atual administração pública, mas que funcione para todas as próximas administrações públicas, para que a gente interrompa esse ciclo de reclamação pós-posse, não é pós-eleição, pós-posse. Quando o prefeito assume, ele já assume criticando o estado em que foi deixado e alegava que não teve acesso, e quando ele assumiu, o prefeito que estava saindo acabou deixando a situação em estado deplorável. Então, vamos tentar estancar esse problema na nossa cidade, porque a gente não perca os 3 primeiros meses no ano tentando botar a casa em ordem. Senhor presidente, é o que eu tinha para o momento, deixo a tribuna. Não havendo nenhum outro vereador inscrito, encerrada a discussão, em votação, os que estiverem de acordo, permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se.